Bom, pessoal, boa tarde. O objetivo dessa apresentação é a gente rever, né, alguns tópicos que foram debatidos ao longo de aulas anteriores, também apresentar, né, novos conceitos aí, novos tópicos, né, para que a gente possa explorar aí com um nível maior de profundidade, né, aproveitando esse tempo extra, essa atividade extra. Então, nós estamos aí no contexto de gerenciamento do cronograma, né, que basicamente condiz aí a organização, né, de uso do tempo que a gente tem disponível, né, para a execução do projeto, e esse tempo ele vai ser gerenciado através, né, do trabalho, né, de quando o trabalho deve ser feito, né, em que momento, por quem e como esse trabalho está relacionado entre si. Então, a parte de planejar o gerenciamento de cronograma, né, já discutimos anteriormente, essa primeira etapa, ela está relacionada a determinar, né, as características que vão impactar aí a condução das demais, né, dos demais processos, né, como que tipo de modelos serão utilizados, né, quais são as políticas, se vai ser, se esse cronograma vai ser elaborado de maneira preditiva, de maneira adaptativa, né, qual será o intervalo, né, caso seja preditivo, caso seja adaptativo, né, na verdade, determinar qual é o intervalo, né, das ondas sucessivas que serão, né, planejadas com nível maior de detalhe, certo? Os modelos que a gente vai usar de cronograma, nós já vimos alguns exemplos, as ferramentas que a gente vai usar de cronograma, certo? Então, todas essas características, elas são determinadas aí nesse plano, né, de gerenciamento do cronograma. Em sequência, nós falamos sobre a definição das atividades, né? Então, esse é o passo principal, né, quando a gente está falando de gerenciar o tempo, porque condiz aí com a organização do trabalho, né? Então, a gente precisa identificar que trabalho precisa ser realizado, né, para que a gente conclua, né, enfim, artefatos, né, documentação, componentes do produto, né, tudo aquilo que está relacionado, né, ao objetivo que a gente busca em relação à execução do nosso projeto, né? E essa definição das atividades, ela é feita com base naquela estrutura analítica de projeto, né, na EAP, que é aquela visão hierárquica, né, que nós temos do nosso escopo, né? Então, essa visão hierárquica baseada na decomposição, né, que apresenta aí entregas intermediárias, né, até as entregas no nível mais baixo aí de detalhes, né, que são os pacotes de trabalho, né? Então, a definição das atividades, que é esse segundo processo aqui marcado, ele está relacionado a decompor, né, esses pacotes de trabalho, descrevendo quais são as atividades necessárias, né, para que essa entrega ela seja concluída. Certo? Então, essa né, transição, né, EAP para atividade é justamente a visão que a gente sai, né, de escopo, de pensar em termos de, né, estrutura, né, que a gente precisa de entregas para concluir o nosso projeto, para pensar no trabalho que precisa ser realizado, né, para que essas entregas elas sejam concluídas. Certo? Então, as atividades, vocês vão ver, né, nas ferramentas também chamadas de tarefas, por exemplo, é comum, elas consistem no trabalho, né, naquilo que a gente precisa realizar para que essas entregas sejam concluídas. Então, nesse segundo processo, né, essas atividades elas serão definidas a partir da nossa EAP. E aí, novamente, né, a diferença de um projeto que é gerenciado de forma preditiva para um projeto que é gerenciado de forma adaptativa, né, pensando no ciclo de vida do projeto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para os que chegaram, né? Eu estou gravando a apresentação, né, só para relembrar, então eu vou disponibilizar posteriormente, caso vocês queiram pegar do início, né? Mas começamos praticamente agora. Então, a EAP, né, assim como as demais, né, os demais processos que a gente está estudando, eles dependem, né, basicamente desse ciclo do projeto, né? E a gente viu lá no início do nosso curso que esse ciclo
ele pode ser preditivo ou adaptativo, né? E a diferença principal, né, desses dois ciclos, né, é que no preditivo a gente antecipa, né, todas as características, né, tudo aquilo que precisa ser realizado no projeto. No caso aqui do cronograma, a gente vai antecipar todas as atividades, né, por exemplo, já no início, né, já no planejamento inicial. Então, isso quer dizer, né, que se a gente for olhar para aquela nossa estrutura de árvore da EAP, né, que nós teremos toda a estrutura, né, todos os galhos, as ramificações dessa árvore já previstas, né, no início do projeto. Certo? E, do ponto de vista de definir a atividade, isso significa que para cada pacote de trabalho, né, ou seja, todos os pacotes de trabalho que estão ali disponíveis, que foram identificados, né, nós teremos aí definidas as atividades, né, relacionadas às suas entregas. No caso, né, de um planejamento preditivo, isso vai ser feito através de ondas sucessivas, né? Então, em determinado momento, a gente só vai ter um recorte, né, dessa EAP, ou seja, aquelas ramificações, né, aqueles pacotes de trabalho, certo? Então, a gente precisa chegar no nível de pacote de trabalho, né? Não tem como manter isso no nível mais alto de abstração, né? A gente vai chegar no nível de pacote de trabalho, mas a gente vai chegar no nível de pacote de trabalho para parte, né, do nosso escopo, e não para o escopo como um todo. E aí sim, né, para esse nível que a gente chegou em termos de pacote de trabalho, a gente vai definir as atividades, e isso vai ser feito, né, de forma consecutiva, né, ao longo do projeto, através da nossa ideia de ciclos. Né, tá? E esse ciclo, lógico, o intervalo, né, que compreende um ciclo desse vai ser definido caso a caso. Né? Então, a ideia dessa definição das atividades, né, basicamente é essa, né? Identificar para esses pacotes de trabalho, né, certo? A partir lá da nossa linha de base de escopo, que tem a declaração de escopo, né? Lembrando que essa declaração ela contém, né, um texto, né, bem sucinto aí, que relata, né, qual é o objetivo do projeto, né? E também contém a EAP, que aí sim, né, é um dos principais artefatos, né, para controlar e para estabelecer essa linha de base, né, para controlar o projeto. Certo? Então, a gente vai definir essas atividades, né? Temos a decomposição, no final a gente tem uma lista de atividades, mas não só uma lista com nome de atividades, né? Isso que é importante, a gente precisa também ter, né, informações sobre essas atividades, né, num nível de detalhe suficiente para que permita, né, que as pessoas responsáveis por elas concluam nessas atividades de forma satisfatória, ou seja, realizem as entregas com as características que são demandadas dela. Né? E além dessas atividades, a gente vai ter também a lista de marcos. Né? Então, um marco é um artefato, né, que sinaliza um momento significativo no projeto. Né? Então, ele aparece muitas vezes, né, de forma conjunta aí com atividades dentro de um cronograma, por exemplo, mas ele não tem nenhuma duração. Né? Ele só sinaliza que aquele momento ele, né, tem um significado especial aí para o nosso projeto. Né? Então, essa é a definição das atividades nesse processo de decompor, né, aquele nosso pacote de trabalho. Né? Então, o nosso principal benefício aí é ter, né, esses pacotes detalhados, né, de forma que a gente consiga estimar, né, programar, executar, né, e realizar o controle aí dessas atividades. Né? Então, só recapitulando aí esse processo anterior, né? Aqui nós temos aquelas entradas, né, que comumente a gente debate, como fatores ambientais internos, externos, né, ativos de processos organizacionais. Né? É sempre uma reflexão importante. Né? Então, estrutura e cultura, né, aparecem em vários processos, né? Mas aqui a gente está falando de como isso influencia a natureza desse, né? Ou seja, definir as atividades. Então, você pode ter uma cultura, né, onde as atividades são definidas de forma mais ampla, né, mais abstrata, por exemplo, sem um nível de detalhe muito grande. Você pode ter uma cultura onde não, as atividades são definidas nos seus pormenores, né, no seu nível de detalhe, num nível de detalhe muito grande. Tá? Informações de bancos de dados comerciais, né, isso também é importante, você olhar, né, para outras, tanto, né, interno quanto externo, mas principalmente externo, né, você olhar para as outras organizações, como que elas estão
trabalhando, né, em função de determinado objetivo e tentar, né, reaproveitar, né, esse trabalho de alguma forma. E os ativos de processo, né, aqueles que influenciam de alguma forma, né, esse processo em específico, né, lições aprendidas relacionadas às atividades, processos padronizados, modelos, né, relacionados aí à definição dessas atividades e etc. Então, é sempre uma reflexão importante, né, a fazer a partir desses fatores ambientais e ativos de processo. Aqui, né, sempre a opinião especializada, né, que é essa opinião especializada ela aparece de duas naturezas distintas, né, a natureza no trabalho em si, relacionado ao gerenciamento de projeto, né, por exemplo, definir atividades. A gente pode aproveitar, né, pessoas que conhecem, né, que participaram de vários projetos dentro desse contexto de definir atividade, aproveitar essa experiência, né? Ou a gente pode também ter pessoas com conhecimento especializado na natureza do trabalho que está sendo realizado no projeto. Então, se é um projeto de desenvolvimento de software, por exemplo, se é um projeto relacionado, né, a marketing, né, a logística, então pessoas que tenham conhecimento sobre a natureza desse tipo de trabalho para auxiliar nessa definição. Então, o PMBOK aqui, nesse caso, recomenda, né, a participação até mesmo das pessoas, né, que vão executar essas atividades. Né? Tá? Então, seria aí uma forma da gente envolver, né, os integrantes aí do projeto que vão executar as atividades dessa natureza específica para, né, participar dessa etapa. Né? E aqui aquela na natureza adaptativa que nós falamos, né? Então, planejamento de ondas suscetivas, né? Isso está relacionado a esse detalhamento, né, feito em ciclos. Isso quer dizer que, se a gente olhar, né, para um recorte do projeto, a gente vai ter uma parte bem definida, né, que vai ser aquela parte que já foi executada, né, ou a parte que vai ser executada logo em seguida, e uma parte em alto nível, que vai ser aquela parte que está mais distante no tempo. Né? Não, Camille, aí é a equipe mesmo que executa, né? Essa pessoa, nesse caso aqui, né, da opinião especializada, essa pessoa ela auxilia na definição, né? Certo? E ela auxilia na definição dessas atividades, né? Mas ela não seria essencialmente a pessoa responsável, né, por executar essas atividades. E na definição da atividade, não, né? Normalmente o que a gente define na atividade não é a pessoa em si que vai ser responsável por ela, né? Mas as habilidades e as competências que são necessárias, né, para que aquela atividade seja realizada. Então, se você tiver, né, um projeto muito específico, com um grupo pequeno de pessoas, você pode até, na hora de definir essas atividades, identificar exatamente, né, quem é aquele ator ou aquela, né, pessoa que vai executar a atividade. Mas isso não é comum. Né? Comum é que você deixe aquilo em função de que tipo de conhecimento e habilidade é necessário para que você possa ter, né, um leque de opções maior, né, em relação às pessoas que vão executar, que podem executar aquela atividade. Né? Mas lá na frente a gente vai ver, né, quando a gente falar de desenvolver o cronograma, que isso é essencial, né? Porque durante o desenvolvimento do cronograma a gente faz um nivelamento por recurso. E o nivelamento por recurso é justamente, né, identificar quais recursos e a que atividades eles estão atrelados, porque a gente não pode ter, né, um recurso trabalhando na mesma atividade simultaneamente. Na mesma atividade, não, em duas atividades, né, de forma simultânea, certo? Então, isso aí não pode ocorrer no nosso cronograma, certo? As reuniões, né, que são, né, utilizadas aí justamente, né, para que as pessoas possam, né, contribuir com as suas opiniões sobre essas atividades. Né? Não, no pacote, na verdade, a gente não tem prazo no pacote. O que a gente tem normalmente é uma estimativa mais em alto nível de duração. Né? Porque quando você fala prazo, eu entendo que é em que momento começa e em que momento termina. Né? Então, prazo é diferente de duração. Né? A gente tem que tomar um cuidado quando a gente está falando de cronograma, porque a gente tem as duas coisas sendo trabalhadas de forma simultânea. Né? Então, quando a gente chega ali no... A gente vai... Deixa eu passar aqui que fica mais fácil. Né? Aqui,
é o finalzinho, a lista de atividades, né? E os atributos, que são as informações. Né? Aqui, né, vocês podem ver no processo 4, né, a gente tem a estimativa de duração, né, das atividades. Certo? Então, duração está relacionada, né, a quanto tempo, né, com aqueles recursos que foram programados, né, para aquela atividade, com aquelas habilidades, né, certo? Isso a gente já discutiu bastante, vai discutir um pouco mais quando a gente falar de duração, né, mas normalmente você tem, né, recursos sêniores, né, uma experiência maior, né, enfim, com conhecimento, né, mais amplo, que, né, teoricamente tem uma produtividade maior. Então, se você aloca um recurso desse numa atividade, você, né, prevê aí uma duração menor. Então, a alocação de recurso, né, está diretamente relacionada a essa duração. Mas a duração ela é definida de maneira genérica. Né? Então, por exemplo, eu defino que uma atividade dura 8 horas, né? Eu defino que a atividade dura 4 horas. Certo? Então, essas durações são genéricas e elas estão sim relacionadas ao pacote de trabalho, né? Porque nós vimos lá na definição da EAP, né, que faz parte do escopo, que a gente chega num pacote de trabalho quando a gente consegue ter uma estimativa, né, com um grau de precisão razoável, né, da duração daquele, né, uma das métricas aí para a gente chegar nesse pacote de trabalho é fazer essa estimativa da duração. Né? Então, lá no pacote de trabalho eu vou ter uma duração, por exemplo, de 20 horas e, lógico, né, quando eu determinar as atividades que estão relacionadas a esse pacote de trabalho, em conjunto elas têm que chegar próximo a essas 20 horas. Precisa ser uma coisa exata, né? Você tem aí uma folga, né, de algum percentual para mais e para menos, né? Mas você vai seguir, né, essa diretriz. Né? Então, aí tem essa questão, né, o caminho. Quando a gente está falando de duração, a gente vai chegar nessa duração. Olha, essa atividade ela dura 4 horas, essa atividade dura 8 horas, né? Essa atividade tem previsão para durar 12 horas e assim sucessivamente. Né? Lembrando que essa métrica, né, de horas ela é definida a nível de plano de gerenciamento do cronograma. Né? Pode ser dias, pode ser semanas, pode ser minutos. Né? O comum é que a gente trabalhe na escala de horas. Então, a gente vai sequenciar a atividade, né? E vou falar, olha, essa atividade ela demora 4 horas, né? E esse pacote todo ele está previsto para demorar 20 horas, porque ele vai ter, sei lá, 5 atividades de 4 horas, certo? Então, primeiro a gente chega na duração do pacote, e aí, seguindo essa estimativa de duração de pacote, né, a gente decompõe em atividade. Então, é o que eu falei, né? Supõe-se que o somatório das estimativas das atividades que pertencem a um pacote, né, tem que chegar muito próximo, né, à duração que a gente previu anteriormente para aquele pacote. Tá? Então, uma coisa é eu chegar e definir que a duração de uma atividade ela é 4 horas, e outra coisa é eu dizer que aquela atividade começa no dia X, tal hora, e termina no dia Y, ou no próprio dia X, tal hora. Né? Então, uma coisa é estimar a duração, né, que é essa de 4 horas, e outra coisa é estipular o prazo, né, que é quando ela começa e quando ela termina em função de um calendário. Então, a duração ela está relacionada a essa estimativa, né, que é feita no passo 4 aí, e a alocação, né, ou seja, essa estipular, né, qual é o prazo, alocar essa tarefa dentro de um calendário está no contexto de desenvolver o cronograma. Né? Só relembrando, né, que a gente está falando aqui de coisas separadas, mas é comum que isso seja feito de forma, né, combinada, né, de forma paralela. Ou seja, eu vou definindo algumas atividades, já vou sequenciando aquelas atividades, já penso na duração, né, enfim, coloco elas no cronograma e vou fazendo isso de forma iterativa, né, sem precisar definir todas as atividades, né, ou todas as atividades de um ciclo, por exemplo, se a gente está falando de forma preditiva. Né? Então, a gente explora aqui só as ferramentas de maneiras distintas. Certo? Então, essa definição das atividades ela é importante, né? Porque permite que a gente decomponha no nível mais baixo, né? Pensando em termos de projeto, atividade ou tarefa, né? Como vocês vão ver nas ferramentas que também é chamado, é o nível de mais detalhes que a gente tem sobre o trabalho que vai ser realizado. Né? Então, uma atividade é o nível máximo de trabalho. Claro que
quem vai executar a atividade, né, se houver dúvidas, né, pode buscar informações dentro do projeto, isso pode, né, ser feito dessa maneira. Mas em termos de artefato, né, a atividade é o que a gente tem, né, nível de detalhe mais baixo, né, ou seja, mais detalhado, né, do trabalho que vai ser realizado. E aí a gente entra na estimativa de duração, né, que foi o nosso último tópico, né, abordado aí de forma mais... Desculpa, duração, né, de sequenciamento de atividade, né, que é esse número 3, né, que foi o último tópico que a gente abordou aí com nível de detalhe maior, né, durante as nossas apresentações. E nós vimos que, como o próprio nome diz, né, sequenciar a atividade é definir uma sequência lógica, né, ou seja, quais atividades vêm primeiro e quais atividades precisam ser realizadas depois, né? Então, em essência, né, sequenciar significa identificar predecessoras e sucessores. E esse relacionamento, né, de predecessão e sucessão, ele é sempre determinado, né, quando a gente olha para duas atividades, né? Então, a gente falou sobre isso, né? Se eu estou olhando para uma atividade 1 aqui e uma atividade 2, tá? Que estão relacionadas, né, dessa maneira. Isso aqui é o nosso gráfico de rede, né? Uma atividade representada por um nó aqui, outra atividade representada por outro nó. Então, se eu estou olhando para essas duas atividades aqui, né, como um bom senso aí diz, essa relação aqui significa que a atividade 1 precisa ser realizada antes da 2. Né? Então, significa que a 1 é predecessora da 2. Mas isso aqui, né, continua. Certo? Então, se eu tenho uma outra atividade aqui no meio do caminho, que é a atividade 3, né, então eu vou olhar para o recorte 2 e 3, então nesse caso a 2 vai assumir o papel de predecessor e a 3 sucessor, e assim sucessivamente. Né? Só lembrando que a gente não tem só um caminho, né? Eu posso ter, por exemplo, outro caminho, né? Ou seja, outra sequência aí. Né? Essa aqui é um 4, né? Por ruim de ver. Mas, por exemplo, eu poderia ter aqui embaixo outra sequência. Né? Tá? Então, são atividades, né? 1, 2, 3, 4 e 5, que pertencem ao mesmo projeto. No entanto, por exemplo, a 4 e a 5 não tem relação com a 1 e a 2 e a 3. Né? Certo? Então, não tem nenhuma relação, portanto, não fazem parte da sequência lógica que essas atividades, né? 1, 2 e 3, por exemplo, possuem. Certo? O meu trabalho é de um ano, então eu tenho que fazer todas as atividades do ano inteiro, de tudo que a gente tem que fazer. Você está se referindo ao trabalho da disciplina? Não, né, Camille? Porque nesse caso, um trabalho de um ano, dificilmente ele seria planejado de forma preditiva. Né? Então, o que você vai fazer é falar assim, olha, o meu trabalho, né, ele prevê aí um projeto de um ano, só que o meu ciclo é, sei lá, de 15 dias, de um mês. Certo? Então, eu vou pegar, né, dentro do escopo que eu propus para esse um ano, né, decompor a minha EAP pensando naquilo que vai ser feito nesse primeiro ciclo. Né? Então, a EAP de vocês, né, que vai fazer parte da declaração do escopo, por exemplo, né, ela vai ter a estrutura, né? Claro, né, vai ter lá o primeiro nível, né? Vai ter o segundo nível, mas você só vai decompor, por exemplo, né, as ramificações que são relacionadas, né, a esse primeiro ciclo de vocês. Né? E o restante das ramificações ele vai ficar aqui, né, em alto nível, certo? Você não vai decompor esse restante dessas ramificações, certo? Então, porque, né, essa abordagem de vocês ela é uma abordagem preditiva adaptativa, né? Certo? Então, dificilmente, né, você vai chegar em algum lugar que, né, vai executar um projeto de um ano de forma preditiva, né? Muita coisa pode acontecer aí. Então, o que vocês precisam fazer é definir o ciclo de vocês, né? Naquele planejamento de cronograma, vocês vão falar, olha, meu ciclo é de um mês, 20 dias, 15 dias. Então, não, o cronograma de vocês e a EAP vai refletir esse primeiro ciclo, né? Como a gente só está trabalhando teoricamente, né, no planejamento e não na execução, então não faz sentido pensar nos outros ciclos, né? Porque vocês vão se preparar só para a execução do primeiro, né? No caso do nosso trabalho da disciplina, certo? Então, a ideia de sequenciar as atividades é essa, né? Nós vamos definir esse sequenciamento lógico. Claro que esse sequenciamento lógico,
né, ele está relacionado à natureza do trabalho, né? Isso foi uma discussão que a gente teve em sala. Existiria, né, a possibilidade de eu ter um projeto com todas as atividades, né, de forma isolada, ou seja, sem relacionamento com nenhuma outra? Sim, né, na teoria sim, porque não há uma obrigação de cada atividade estar relacionada a pelo menos uma, né, no nosso projeto. Tá? Só que a gente sabe que a natureza, né, das atividades relacionadas, né, às áreas específicas, elas não são dessa forma, certo? Então, naturalmente, as atividades elas estão interligadas, porque para a gente fazer um trabalho complexo, a gente constrói esse trabalho aos poucos, certo? Então, um componente ele é feito e depois utilizado para montar um componente maior e assim sucessivamente. Então, portanto, né, como consequência, nós temos essa natureza de relação e sequência lógica entre as atividades. Tá? Então, a gente tem aqui, né, nesse processo justamente essa identificação, né, com algumas ferramentas que a gente pode utilizar, né, para facilitar a identificação e a caracterização, né, desse relacionamento. Então, a principal ferramenta aí que a gente usa é o MDP, né, o método de diagrama de precedência, certo? Que é essa primeira ferramenta aqui, que na verdade, né, é aquele gráfico que eu estava montando com vocês, né, onde a gente identifica cada atividade, né, e o relacionamento entre duas atividades ele é caracterizado por uma seta, né, que sai de uma e chega na outra. Tá? Então a gente usa esse método, né, para determinar aí a dependência entre as atividades, e temos aí também um recurso de antecipação espera, né, para flexibilizar, né, e para trazer, né, para o nosso cronograma, né, o que é a natureza dessas atividades elas exigem, certo? Então, no final aqui a gente vai ter um diagrama, né, de rede aí, que a gente basicamente vai ser baseado nesse MDP, certo? E algumas atualizações em documento. Sempre falo para vocês, né, importante aí relembrar que na saída a gente sempre tem algum artefato que foi construído ao longo daquele processo, né? Então, se a gente está falando de sequenciar atividade, no final a gente vai ter a sequência. Essa sequência ela é demonstrada através desse diagrama de rede, né, que é o nosso número 1 aqui. Tá? E como consequência, né, dessas ações que são realizadas aqui, né, no uso dessas ferramentas e técnicas, pode ser que a gente necessite revisar algum documento ou artefato que foi elaborado anteriormente. Né? Por isso que a gente sempre tem aqui, né, como possibilidade a atualização de documentos. Cuidado, né? A gente sempre tem que tomar um cuidado aqui, porque quando a gente fala de atualização de documentos, né, são aqueles artefatos que não fazem parte de uma linha de base, né? Então, portanto, eles podem ser atualizados sem um processo formal, né? São artefatos secundários, né? Atributo das atividades, lista, né? Por exemplo, a gente está montando a linha de base nesse momento. Então, a lista ainda não compõe uma linha de base, portanto, a lista de atividades pode ser atualizada. Mas, por exemplo, né, se durante a sequência de atividades eu identificasse a necessidade, né, de alterar o escopo, né, certo? Que foi definido lá na minha linha de base de escopo, que eu uso aqui como entrada, isso não seria uma atualização de documento, seria uma solicitação de mudança, né, porque uma linha de base só pode ser alterada através de um processo formal, né, onde a gente vai revisitar diversos outras restrições aí do nosso projeto para avaliar, né, se aquela modificação pode ser feita ou não. No caso da atualização de documento, não, é mais simples, né? Eu posso ir lá nesses artefatos aqui diretamente e modificá-los, né? Ou porque eles ainda não fazem parte de uma linha de base, né? Ou porque são artefatos simples, né? São documentos, né, apenas para relatar alguma coisa, né? Certo? Por exemplo, registro de perícia, né? Própria conjunto de lições aprendidas, né? É apenas uma documentação. Então, né, as atividades elas vão estar uma conectadas às outras, né, certo? Com um relacionamento lógico adequado, né? Então, esse é o nosso trabalho aí quando a gente está falando de sequenciar a atividade, e a gente vai usar a antecipação ou espera, né, para dar suporte, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Um cronograma mais realista. Tá? Aqui são as entradas, né?
quais os documentos a gente usa, basicamente aqueles que a gente viu anteriormente, né? Lista de atividade com seus atributos, né? Quais são as premissas e a lista de marca, e os planos e a linha de base de escopo. O plano que a gente estabeleceu anteriormente, né? Gerenciamento de cronograma, e a linha de base de escopo, né? Declaração de escopo junto com a EAP, as entregas e etc. Tá? Aqui é aquela análise padrão, né? Fatores ambientais internos e externos, e ativos de processos organizacionais que a gente precisa considerar. E aqui a gente tem, né, o MDP, né? Então, o nosso MDP, ele prevê aí 4 tipos de relacionamentos, né, lógicos, certo? Que são baseados nessa definição aqui, né, de atividade predecessora e atividade sucessora, né? Então, o relacionamento lógico, ele diz que uma atividade ela deve vir antes, né, por isso é predecessora, e ela deve vir depois, por isso ela é sucessora. Então, o relacionamento entre duas atividades sempre vai ter uma predecessora e uma sucessora, independente desse relacionamento, né? Como a gente viu, existem alguns relacionamentos onde é um pouco complexo, né? A gente pensar esses dois tipos de dependências aí. E aqui são os relacionamentos lógicos que nós vimos, né? Então, término para início é o mais simples possível, né? Certo? Então, uma atividade que vem antes, ou seja, a predecessora, ela precisa terminar para que a sucessora possa começar, certo? Então, é o relacionamento mais simples, onde há o menor risco, né, para aqueles que estão definindo, né, essa sequência aí entre as atividades, certo? Então, sequenciar como término para início é a forma mais simples, né? E aqui proporciona um menor risco, certo? Então, para que existem outros, né, relacionamentos, se esse é o mais simples, né, dá menos trabalho, exige menor esforço e ainda está relacionado a um menor risco, né? Então, os outros existem, né, para proporcionar uma flexibilidade maior, né? Então, quando eu digo que uma atividade tem que, né, anterior, né, por exemplo, uma atividade A tem que terminar para que uma B possa começar, eu não tenho como, por exemplo, né, paralelizar esse trabalho, certo? E paralelizar, ou seja, realizar duas atividades em paralelo, é o principal, né, recurso que nós temos para reduzir, né, o tempo de execução aí do nosso projeto. E aí entra, né, aquela nossa observação, né? Uma coisa é o esforço, o trabalho que precisa ser feito, e outra coisa é o tempo que a gente demora para fazer esse trabalho, certo? Então, se eu adicionar mais recursos, né, para fazer, por exemplo, uma atividade, a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante, mas, né, é uma percepção comum, certo? Que eu reduzo o tempo. Lógico que tem algumas condições que a gente precisa considerar, né? Mas eu reduzo o tempo, certo? E eu reduzo também, né, se eu pegar duas atividades e colocar 2 recursos trabalhando em cada uma delas, e essas atividades, né, puderem ser feitas de forma paralela, certo? Então, eu reduzo aí também o prazo, né, que eu tenho final para terminar essas atividades. Então, essa término para início aqui, ela é a mais comum, né, a mais simples e a que oferece o menor risco. No entanto, não tem flexibilidade, por isso nós temos as outras aqui, né? Término para início, início para início e início para término, certo? Então, né, são relacionamentos um pouco mais complexos, né, mas que permitem essa flexibilidade maior. Tá? Então, vamos dar uma olhada, né, usando aí a nossa anotação de diagrama né, de precedência para facilitar entender, né, o que são esses relacionamentos. Então, o nosso início para término, né, a gente sempre, quando olha para essa notação, né, de atividade, que é um retângulo aqui, a gente considera que o lado esquerdo desse retângulo é o início daquela atividade, né? Está relacionado ao início, né? Uma metáfora, e o nosso lado direito aqui está relacionado ao término, certo? Então, isso serve para todas as atividades, né? Início e término. Por isso que a gente tem aqui, ó, término para início, né? Ou seja, né, eu tenho aqui o término e o início. Por isso que o relacionamento ele é TI, certo? Quando a gente está falando de
de um relacionamento início para início, né? Então, estou falando, ó, do início aqui para o início dessa atividade aqui, certo? Por isso que a notação ela é diferente. A mesma coisa aqui, término para término, né? Certo? E aqui, início, né, para término. Certo? Okay? Então, lógico, né? Duas atividades podem ter mais de dois relacionamentos lógicos ao mesmo tempo, né? Enfim, com as antecessoras e com as sucessoras, né? Mas não é recomendável você ter mais de um relacionamento, né? Por exemplo, início para início e término para término são relacionamentos complementares. Eu poderia dizer que a minha atividade A e B elas têm relacionamento início para início e também término para término, certo? Só que isso tornaria muito complexo aí o gerenciamento desse cronograma. E outra coisa é que a gente não pode, né, fechar um ciclo, certo? Então, ó, se a minha atividade A ela depende da B, a B depende da C e a C depende da a gente está fechando um ciclo, né, que vai dificultar bastante aí a elaboração do nosso cronograma, certo? Então, o que quer dizer um relacionamento início para início? Então, um relacionamento de início para início quer dizer que, olha, a atividade B ela não pode ser iniciada, né, antes que a atividade A seja iniciada. Certo? Então, primeiro eu preciso iniciar a atividade A para depois eu iniciar a atividade B. Mas elas estão, de alguma forma, relacionadas. Há uma dependência entre elas. Né? Ou seja, a atividade B depende de algo que vai ser feito na A. Certo? Só que esse relacionamento, né, essa dependência, né, possibilita essa flexibilização do relacionamento. Tudo bem, há uma dependência, mas essa dependência só requer que eu primeiro inicie a atividade A para depois iniciar a B. Né? O término para término é de forma similar, né? Tem a mesma ideia, ou seja, eu preciso, né, para terminar a atividade B, eu preciso primeiro terminar a A. Certo? Então a ideia aqui é que eu só vou falar sobre o término. Né? Então, não importa quando eu começar a A nem a B, certo? Mas antes de terminar a minha atividade B, que é a sucessora, eu preciso terminar a minha atividade A, certo? E aqui, início para término, eu preciso iniciar a atividade A, né, antes de terminar a minha atividade B, certo? Então, eu falo sobre o início da atividade A e falo sobre o término da B. Então, a atividade B só pode terminar depois do início da atividade A, certo? Então, são relacionamentos mais complexos de serem identificados, né, da gente pensar em como gerenciá-los, sim, mas proporcionam uma maior flexibilidade. Né? Então, por exemplo, né, nesse relacionamento aqui de início para início, né, eu estou falando da atividade A e da atividade B, se B pode ser iniciado em qualquer momento após o início de A, né, por exemplo, poderia paralelizar boa parte, né, do trabalho relacionado a essas duas atividades. Certo? Então, se a atividade A tem 4 horas e a atividade B tem 4 horas, eu poderia, por exemplo, terminar, né, ambas essas atividades aí em 5 horas. Né? Certo? 5 horas corridas, né, que eu estou dizendo. Olha, se eu começasse lá 8 horas da manhã, poderia terminar ambas as atividades, enfim, 1 hora da tarde. Certo? Já se essas atividades fossem classificadas como término e início, ou seja, eu preciso terminar A e terminar B, se ambas têm duração de 4 horas, né? Então, obrigatoriamente, eu teria que esperar aí, né, pelo menos, né, 8 horas para que essas duas atividades fossem concluídas. Certo? Então, vejam que é uma diferença muito grande, né? Em termos não de esforço, né? Porque o esforço é o mesmo. Certo? A gente só está conduzindo o trabalho de forma paralela. Certo? Então, eu não estou simplificando o projeto. Eu não estou deixando de fazer nada. Eu simplesmente estou fazendo o trabalho de forma paralela. Certo? E isso permite que eu comprima aí, né, esse tempo. Okay? Então, todas essas, né, término para término, início para término, também permitem aí esse tipo de compressão de cronograma. Certo? Por isso que é interessante, né? Apesar de serem mais complexos, mais difíceis de serem identificados, né? E mais difíceis da gente gerenciar, né, o cronograma com esses relacionamentos, eles são interessantes porque permitem essa flexibilidade. Aqui alguns exemplos, né,
só para que fique, né, claro aí possibilidades, né, de uso desses relacionamentos. O término para início não tem muito mistério, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de testar um componente, né, que pode ser de código ou pode ser, sei lá, um componente mecânico, né? Eu só posso testar um componente, né, ou seja, usar aquele componente para determinar se o seu comportamento é o que deveria ser ou não, após esse componente estar pronto, certo? Então, logicamente, eu preciso terminar, né, o componente para que ele possa ser testado, certo? Já no término para término, né, eu posso começar o desenvolvimento de um componente, né, que é a atividade sucessora, sem terminar a especificação do que aquele componente vai ser, certo? Então, olha, eu posso começar a desenvolver, né, estou generalizando aqui, né, para que a gente não fique preso aí só à questão do desenvolvimento do software, certo? Mas, ó, eu posso começar a desenvolver um artefato de código, né, ou qualquer tipo de componente de um artefato, sem que a sua especificação esteja concluída, né? Eu vou antecipando o trabalho. No entanto, eu só posso finalizar a construção daquele componente uma vez que a sua especificação esteja concluída, né? Porque se eu terminar a construção daquele componente antes da sua especificação, né, essa especificação ela vai continuar, vai descrever detalhes, né, e pode até mudar, né, características que foram, né, já concluídas na atividade anterior, certo? Então, esse é um clássico, né, término para término. Olha, você pode começar a desenvolver. Requer um esforço maior para a condução das duas, né, especificação e desenvolvimento de forma paralela? Sim. Pode resultar um esforço maior em termos de retrabalho? Sim, né, porque eu posso estar especificando alguma coisa, tá, e mudar essa especificação, né, a tua especificação não está concluída e já ter construído parte de um componente com base naquilo que vai ser alterado. Tá? Então, isso pode resultar em um esforço maior. No entanto, permite que ambas sejam conduzidas em paralelo, né, que é o nosso principal interesse aí em termos de, né, ter flexibilidade no nosso cronograma. Tá? Então, o mesmo raciocínio serve para início e início para término. Né? Então, eu posso começar a refinar um artefato, né, que seria a minha atividade sucessora, assim que eu começo a construir um artefato. Né? Refinar é melhorar esse artefato, né? Detalhar mais esse artefato. Certo? Então, uma vez que eu já tenho alguma coisa, eu já posso fazer esse trabalho de refinamento. Né? Então, posso iniciar essa atividade assim que o artefato ele é iniciado. A construção desse artefato é iniciada. Né? E do início para término, né, eu posso, né, a atividade sucessora, né, que seria aí a desativação de uma rotina, né, ela só pode ser finalizada, ou seja, eu só posso desativar essa rotina quando aquilo que vai substituí-la já está pronto, que é a predecessora. Né? Então, eu posso iniciar essa desativação a qualquer momento, mas ela só pode terminar, né, a partir aí da desativação, né, da, da, da substituta, né, que seria aí a predecessora. Certo? Então percebam que esses relacionamentos aqui, né, são mais complexos, né, até para pensar em exemplos, né, a gente tem que fazer um exercício de raciocínio maior. No entanto, né, são mais flexíveis, né? Eu posso aí conduzir atividades, né, predecessora e sucessora de forma paralela, né? Não totalmente, né? A gente tem aí algumas restrições, certo? Mas de forma parcial, né? Parcialmente paralela, certo? Então isso já nos beneficia bastante aí, né, em termos de flexibilidade para o nosso cronograma. Tá? E além disso, né, a gente tem aí dois atributos, né, em termos de dependência, né? Dependências externas e internas, dependências obrigatórias e arbitradas, né? E quando a gente combina esses dois atributos, a gente tem esses 4 tipos aqui, né, de dependências: externas obrigatórias, externas arbitradas, internas arbitradas. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? Isso quer dizer que uma dependência obrigatória, como o próprio nome diz, é aquela que a gente não pode deixar de cumprir, né? Seja porque está no nosso contrato, é da natureza daquele trabalho, né? Não posso fazer, certo? A outra, né, sem que a anterior seja feita, certo?
Um cuidado que a gente tem que tomar aqui é que as dependências técnicas nem sempre são obrigatórias. Pode ser uma boa prática, por exemplo, né? Que seria aqui a nossa dependência arbitrada, ou seja, é uma boa prática fazer daquele jeito, certo? No entanto, eu posso, né, não obedecer àquela dependência e ainda assim obter sucesso aí na execução dessas atividades, certo? Então, no caso do obrigatório, eu não vou obter sucesso, seja porque a natureza da atividade não permite ou porque contratualmente eu estabeleci que deveria ser feito de outra forma. E nesse caso da arbitrada, né, é porque é uma boa prática, né, fazer daquela forma. No entanto, né, se eu precisar flexibilizar, eu posso flexibilizar esse tipo de restrição aqui, tá? Essa dependência. E no caso de externa e interna, o próprio nome diz, né? A externa é quando a gente tem um relacionamento entre atividades do projeto e aquelas não pertencentes ao projeto. Pode ser um outro projeto naquele mesmo programa, né? Pode ser, enfim, relacionada a uma outra área da organização, né? Ou a um fornecedor externo, por exemplo, né? Então, essas dependências externas são fora do projeto e as internas, né, estão aí dentro do contexto do projeto, certo? Sob o controle da equipe de gerenciamento. Lógico, né, que em termos de risco, essas dependências externas aqui representam um risco muito maior, certo? Porque não estão sob o controle da equipe do projeto, né? Então, você muitas vezes não tem como avaliar, né, o risco associado, né, a um atraso, né, a uma entrega, e isso acaba, né, tornando mais complexo aí o gerenciamento do projeto. Desculpa, pessoal. Então, as dependências são esses 4 tipos, né? E aquelas, né, técnicas que a gente tem para usar, certo? Para tornar o nosso cronograma mais realista, antecipação e espera, né? Então, a antecipação, né, como o próprio nome diz, né, é a possibilidade de adiantar, né, uma atividade sucessora. Então, na relação predecessão-sucessão, né, ainda que eu tenha um término para início, por exemplo, eu posso antecipar, ou seja, começar uma atividade sucessora antes da predecessora terminar, né? Então, é uma forma de eu flexibilizar, né, um relacionamento mais rígido como o término para início. E a espera, como o próprio nome diz, né, é a quantidade de tempo que eu tenho que aguardar, né, entre atividades que estejam relacionadas. Então, nem sempre, né, quando eu tenho uma relação, né, de dependência, atividade A, atividade B, término para início, eu posso iniciar a atividade B, né, imediatamente após a conclusão da atividade A. Então, pode ser que, né, eu tenha que aguardar um determinado tempo. Né? Por exemplo, eu quero fazer um levantamento de dados, né, dentro do meu projeto. Então, eu elaboro um questionário, certo? Mas eu tenho que aguardar as pessoas responderem aquele questionário para fazer uma análise. Certo? Então, por exemplo, eu teria aí uma atividade que é elaborar o questionário, certo? Uma atividade que seria, né, aplicar aquele questionário, e uma atividade que seria, por exemplo, analisar os dados daquele questionário, certo? Todas elas relacionadas, né? Término para início, por exemplo. Então, eu não poderia começar a atividade, né, de aplicar o questionário sem que ele estivesse pronto, certo? Assim como eu não posso analisar os dados antes daquele questionário ser aplicado, certo? Entre a atividade de elaborar o questionário, né, e a minha atividade de aplicá-lo, pode ser imediato, né? Acabei de terminar, aplico o questionário, certo? Já entre a atividade de aplicar o questionário, né, e analisar os dados, isso não pode ser imediato, né? Porque eu tenho que dar tempo para que as pessoas possam responder. Então, se eu fizer um cronograma e propor a execução dessas atividades imediatamente uma após a outra, né, eu não terei nenhum dado para ser analisado, certo? Porque as pessoas ainda não responderam ao meu questionário. Então, por exemplo, aqui eu poderia dizer, né, que eu tenho 10 dias, 15 dias, né? Então, eu tenho um tempo de espera entre essas duas atividades, justamente para caracterizar, né, essa necessidade aí de aguardar o envio desses dados, né? A coleta dos dados. Então, isso dada a natureza das atividades, né? Então, é a ferramenta para que a gente possa tornar, né, essa nossa organização mais realista, certo? Como é que eu represento isso, né, no meu diagrama?
né? Então, o meu término do início, né? Com antecipação, eu sinalizo aqui, né, o tempo que eu tenho, né? Que eu posso antecipar, certo? Lógico que esse tempo aqui, né, se eu estou falando do término do início, ele tem que estar dentro do intervalo aqui de tempo dessa atividade. E na espera, né, em algumas ferramentas vocês vão ver, né, esse 15 dias aqui e um mais, né, no lugar aqui desse traço, né, porque você tem que aguardar, né, 15 dias para que você possa, né, a partir da versão preliminar, por exemplo, elaborar uma versão final de um documento. Nesse caso aí, acho que o exemplo era para que você tenha um tempo, né, para que as pessoas possam avaliar, né, certo? Então, é a natureza do trabalho. Então, a gente representa dessa forma. E no final, né, juntando essas duas representações, né, mais aqueles relacionamentos que nós vimos, tudo isso num diagrama de rede, né, resulta em um gráfico desse tipo aqui, né, onde a gente tem o início e tem o fim, certo? E as atividades aqui, elas interligadas, né, através daqueles relacionamentos, né? Então, por exemplo, A e B, relacionamento término e início, como é o mais comum, né, as ferramentas normalmente não sinalizam como TI, né? Mas, por exemplo, aqui início, está sinalizado como início. Aqui é o início com mais 10, ou seja, uma espera de 10 dias, né, ou 10 unidades de tempo. Aqui são 10 dias, né, a unidade de tempo utilizada. Aqui término início com mais 15, né? Não tem nenhum exemplo aqui, né, de antecipação, mas poderia ter aqui, né? Então, aqui um término início com antecipação de um dia, por exemplo, né, entre A e B. Tá? E como a gente viu, né, considerando que a gente vai sinalizar o início do projeto e o fim, né, então todas as atividades elas têm que estar ligadas a alguma coisa, certo? Então, poderia ter uma atividade aqui, né, enfim, W isolada, sim, né, mas ela tem que estar pelo menos ligada ao início do projeto e ela também tem que estar ligada ao fim. Então, a gente vê aqui que nós temos diversas sequências de atividades, né? Olha, tem a sequência aqui A, B, né? E, certo? Eu tenho a sequência aqui A, B, C, D, E. Eu tenho aqui a sequência H, F, G. Né? Eu tenho a sequência H, I, J. Né? Eu tenho a sequência K, I, J. Eu tenho a sequência K, L, né? J, e assim sucessivamente. A gente vai ver que analisar essas sequências depois é importante, né? Mas só que tem que tomar cuidado, né? Ter várias sequências não quer dizer que, né, basta eu realizar apenas uma sequência para que o nosso projeto seja concluído. Lógico, se eu estou falando, né, de conclusão do projeto, todas essas atividades aqui elas têm que ser concluídas, certo? Okay? Mas a sequência é importante porque, né, a gente vai usar mais adiante, né, o método do caminho crítico para determinar qual é a sequência mais longa, né? E essa sequência ela tem que ser protegida, né? Então a gente vai ver esse conceito mais adiante, certo? E muito importante, né, para a elaboração dessas sequências, até para reconhecer, né, por exemplo, quando a gente tem muita atividade, né, às vezes a gente cria um círculo fechado e não percebe, né? E para ajudar, né, a representar essas atividades, identificar esses relacionamentos, controlar, né, esses relacionamentos. Isso aqui não é só uma ferramenta, né, para a gente determinar, né, a gente vai usar isso aqui para controlar, né, a execução dessas atividades ao longo do programa. Então, é imprescindível, nesses casos, né, uma ferramenta, certo, para gerenciar os projetos. Certo? Então, aqui a gente vai usar, né, como exemplo, aí, daqui a pouquinho, né, vou mostrar para vocês, dentro desse contexto de elaborar o cronograma, é o Project Libre. Existem várias outras, né, gratuitas, mais sofisticadas, pagas, certo? Mas é imprescindível que a gente, né, que o gerente e a equipe de gerenciamento utilizem uma ferramenta, né, para poder organizar essas informações. Né? São muitas informações, e a gente vai ver que isso só vai sendo acrescido, né? No final, a gente tem cronograma de rede, né? Que é aquela representação que eu mostrei para vocês com as sequências lógicas, né? Certo?
E aí a gente tem algumas características interessantes para analisar naquele diagrama, né? Que é convergência e divergência, né? Certo? Então, por exemplo, né? Aqui a gente tem uma convergência, né? Chegando aqui em I. E aqui de H a gente tem uma divergência acontecendo, né? Ou seja, H, né, é uma predecessora para mais de uma sucessora, né? E aqui nesse caso I, né, é uma sucessora para mais de uma predecessora. Esses pontos aqui eles são importantes, né? Porque quando a gente tem, né, uma convergência muito grande, né, para uma determinada atividade, né, isso torna aquela atividade crítica, né, porque ela depende da conclusão de várias outras, né, para que ela possa ser iniciada, por exemplo, né, certo? Então, se alguma dessas aqui atrasar, isso atrasa essa atividade aqui, né? E a mesma coisa na divergência, né? Quando a gente tem uma divergência, que seria o contrário, né? Tá? Temos uma atividade que é predecessora para várias outras, né? Ela também se torna crítica, né? Por quê? Porque se ela atrasar, né, ela vai atrasar vários outros caminhos, né, várias outras atividades, porque várias dependem dela. Certo? Então, são dois aspectos importantes e que, nessa visualização gráfica aqui, né, são fáceis de serem reconhecidos. Certo? Deixa eu olhar aqui. Tem dúvidas até aí, pessoal? Uma dúvida? Né? Então, temos aí a divergência, né? E a convergência, certo? E aquelas possíveis atualizações no nosso, nos nossos documentos, né? Lembrando que essas atualizações aqui entram, né, naquele contexto de não preciso de um processo formal, porque, né, ainda não são elementos que fazem parte da minha linha de base, né? Então, atributos, lista, registro, premissa, lista de marco, né, vão fazer parte da linha de base de cronograma, mas a gente está sequenciando as atividades, né? Então a gente ainda não tem essa linha de base, certo? Então, sequenciamos as atividades e essa sequência, né? Vocês podem ver que é independente da duração, né? Eu posso estimar a duração primeiro, sequenciar as atividades depois, não tem uma relação direta, né, entre a duração e o sequenciamento, né? E lógico, né, a premissa é que para que eu faça o sequenciamento e tenha estimado as durações, eu preciso definir as atividades. Então, definir as atividades que serão sequenciadas é uma premissa. Não preciso definir todas as atividades, né? Mas aquele conjunto que será sequenciado terá a sua estimação, né, as suas durações, né, estimadas, precisam ser identificadas. Certo? Então, estimar a duração, não tem muito o que, né, detalhar, né? É determinar qual é a quantidade de tempo, né? Certo? Essa métrica vai depender aí do plano, né, de cronograma. Eu sempre falo em horas porque é a escala mais comum de ser utilizada, né? O máximo que eu já vi de detalhe em relação a essa unidade é de frações, né? Meia hora, né? Certo? Mas a escala de horas amplamente mais utilizada, né? Dias, quando você tem projetos muito longos, né? Semanas, então, só se for um projeto aí com características muito específicas, né? Para o gerente poder controlar, né? Normalmente você precisa ficar numa escala menor, né? Imagina uma atividade que dura uma semana, né? Você só vai saber se ela atrasou ou não depois da conclusão de uma semana, ainda que você acompanhe, né, essa atividade, né? Então, seria um controle muito, muito pouco, né, efetivo, né? Então, hora é uma escala aí bem interessante, né, para que esse controle seja feito. Então, o que a gente precisa, né, da linha de base do escopo? Aqueles documentos, né, que a gente falou, atributos, listas de atividades, né, registros de premissa e etc. E aí que começa a entrar algumas características, né? Então, relacionadas ao recurso, né? Porque quando a gente fala de duração, né, a gente não tem um processo definir recursos que serão utilizados, porque ele está embutido na duração, né? Então, você pode ver aqui que, olha, calendário de recurso, requisitos de recurso, né? Essa estrutura analítica de recurso, né, que é similar a uma estrutura analítica de projeto, só que é voltada para recurso. Esse tipo de informação começa a entrar aqui, porque, né, a nossa estimativa é baseada no recurso que vai realizar aquela atividade. Certo?
Então, dependendo, né, é possível que a gente, né, tenha uma atividade que se alongue por mais tempo do que o necessário, porque o recurso não vai estar disponível durante todo o intervalo daquela atividade. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que se alonga, né, que dura 2 horas. Mas, na verdade, né, se o trabalho nela fosse feito de forma contínua, ela poderia ser concluída em 8 horas, né, a duração total. Mas vamos supor aí que se o trabalho fosse contínuo, ela poderia ser realizada em metade do tempo, 4 horas. Mas não pode, por quê? Porque o recurso ele só pode trabalhar 2 horas, né, no início do dia, por exemplo, e depois 2 horas no final daquele dia. Então, aquela duração se amplia durante esse tempo, certo? Então, é importante, né, quando a gente vai estimar essas durações, considerar qual o recurso, né, não exatamente a pessoa, né, como eu mencionei para vocês, né, mas o perfil dessa pessoa, as habilidades, né, conhecimento que essa pessoa precisa para realizar aquela atividade, certo? E aqui a gente tem, né, as estimativas, né? Então, basicamente o que a gente vai fazer é determinar uma duração com um determinado nível de precisão, né? Por isso uma estimativa. Então, temos possíveis estimativas, né? Análoga, paramétrica, 3 pontos e bottom-up, né? Que a gente vai fazer aí uma breve investigação de cada uma delas, né? E temos alguns recursos, né? Aí para fazer essa estimativa de duração, né? Que a gente vai ver análise de alternativa e análise de reservas, né? Temos aí como, né, outra ferramenta tomada de decisão e reuniões, né? Então, tomada de decisão, sempre que a gente tem alternativas, né, a gente tem que escolher uma. Isso implica uma tomada de decisão, que pode ser democrática, pode ser autocrática, né? Então, são as possibilidades. E reunião é quando a gente busca aí, né, a consideração de várias pessoas, né? Certo? Então, é uma ferramenta bastante utilizada em diversos processos com fins distintos. E no final, né, o que a gente vai ter, lógico, né, são as durações, mas não só as durações, né? É importante também que a gente deixe claro quais foram, né, os critérios que a gente utilizou para chegar nessa duração, né? Como eu mencionei, eu posso chegar numa duração de 8 horas para uma atividade que dura 4, porque o critério que eu utilizei foi que, olha, esse recurso ele não vai estar disponível durante todo o tempo, certo? Então eu preciso alongar essa atividade, né, por mais tempo do que o necessário. Eu posso dizer que uma atividade vai demorar, sei lá, 4 horas, porque eu estou considerando que esse recurso que vai ser alocado ali é um recurso sênior, né? Então ele tem uma produtividade maior, portanto aquela atividade pode ter uma duração menor, né? Ou ao contrário, né, eu estou considerando um tempo maior porque eu prevejo que um recurso que vai trabalhar naquela atividade é um recurso júnior, né? Portanto ele tem uma produtividade menor, né? Então aquela estimativa foi baseada nessas considerações. Então, isso é extremamente importante, né? Para que a gente possa deixar claro, né? Até para que quando a gente for revisitar nessas estimativas, né, a gente compreenda por que a gente chegou num determinado número. Tá? E aqui, eventuais atualizações, né, de documentos, tá? Atributos, registros de premissas, né, lições aprendidas e etc. Então, o que eu vou fazer, né, para estimar a duração? Vou pegar informações sobre o trabalho, né, que precisa ser realizado, certo? Quais os recursos que eu tenho, as habilidades necessárias para esses trabalhos, né? Quais as quantidades de recursos e os seus calendários. E com base nisso eu vou estimar uma duração, certo? Então, quando eu faço a estimativa de uma duração, eu já estou prevendo uma alocação de um determinado recurso para aquela atividade, né? Então, por isso que posteriormente, né, eu falei para vocês que a gente faz um nivelamento de recursos, porque eventualmente, né, nesse trabalho de estimar, baseado nessa alocação preliminar desses recursos, né, eu posso ter duas atividades que, né, vão ser realizadas de forma concorrente e que, né, estão alocadas para o mesmo recurso, que não pode acontecer. Tá? E essa estimativa de duração, né, ela é elaborada progressivamente no sentido de que, olha, né, normalmente, ao longo do nosso projeto, a gente vai melhorando a precisão das nossas estimativas. Né? Por quê? Porque essa estimativa ela é muito dependente de produtividade. Né? E a gente só consegue compreender a produtividade, né, dos nossos recursos conforme eles vão desempenhando o seu trabalho ao longo do projeto. Então, é natural, né, que a gente faça essa revisão, né, ao longo do projeto em determinados pontos, né,
por exemplo, se é um projeto preditivo, já é naturalmente, né, um ponto de revisão de estimativa de duração, os ciclos, né, que a gente determina, mas a gente pode até mesmo, né, e é comum fazer isso, né, definir momentos, né, de revisão dessas estimativas até antes de um ciclo, né, de uma abordagem adaptativa terminar. Né? Então, sempre que a gente tem dados mais detalhados, a gente aumenta esse nível de precisão, né, para que a gente reduza o risco. Né? Então, por que a gente faz isso, né? Tem esse esforço maior para aumentar esse nível de precisão, para que a gente possa reduzir risco. Então, quanto maior a precisão na estimativa de duração, menor o risco. Né? Certo? Se as atividades começarem a se alongar muito mais do que aquilo que a gente estimou inicialmente, não tem cronograma que dê suporte, né, por mais flexível que ele seja, para esse tipo de situação. Certo? Então, a gente precisa aí acomodar, né, esses riscos, né, diminuir esses riscos, mitigar, e isso é feito através dessa precisão maior. E outra coisa, né, conforme a gente vai progredindo no projeto, a gente já usou os recursos, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de recurso tempo, né? Então, se a gente está, né, no meio do cronograma do nosso projeto, né, se nosso projeto tem duração de 100 dias, eu já usei 50 dias, eu já usei esses 50. Já é um recurso que eu consumi. Né? Então, agora eu só tenho 50 para poder, né, utilizar no restante. E isso vai diminuindo ao longo do tempo. Né? Então, a nossa flexibilidade diminui bastante. Então, por isso que é importante a gente aumentar a precisão conforme a gente progride aí na execução do projeto. Tá? Então, né, estimar a nossa duração aí está relacionado, né, ao esforço. Né? Eu vou dizer qual o esforço necessário, quantos recursos, né, estão disponíveis e quanto eu vou alocar para que aquela atividade, né, ela seja concluída. Então, qual a quantidade, né, de períodos de trabalho aí, ou duração, né, da atividade que é necessária. Tá? Então, lógico, né, quanto maior o número de recursos, maior a proficiência, né, o nível de habilidade, normalmente, né, em teoria, né, a gente diminui a duração da atividade, mas existem alguns casos aí que a gente precisa considerar, que a gente vai ver. Tá? Isso significa que, né, se eu mudar um recurso, né, que vai executar uma atividade ao longo da execução do projeto, isso pode ter um efeito, né, e normalmente terá, sobre a duração, porque quando eu estimei a duração daquela atividade, eu considerei outro recurso. Então, se eu considerar um recurso com um perfil diferente, né, enfim, com maior proficiência, por exemplo, pode ser que a sua duração seja menor. Com menor proficiência, menor habilidade, pode ser que essa duração seja maior, certo? Então, isso acontece, certo? Então, por exemplo, uma forma da gente reduzir o tempo de execução de uma atividade é adicionar mais recursos, certo? Então, eu posso, né, fazer isso ao longo do projeto para controlar aí o uso do tempo, certo? Mas é o que a gente discutiu também, né, em alguma situação dentro de sala, né? Dobrar o número de pessoas que faz uma atividade não reduz o tempo pela metade, ou seja, essa relação não é, linear, né? Certo? Não reduz o tempo pela metade quando eu dobro, não reduz em um terço quando eu triplico e assim sucessivamente. Certo? E, lógico, né, existem algumas atividades, né, que têm, por natureza, né, uma quantidade determinada de tempo. Né? Então, por exemplo, se eu estou falando que eu vou fazer um teste de estresse de 24 horas, né, eu não posso programar para que essa atividade seja feita em 20 horas, né, 18 horas. Por quê? Porque é um teste que tem a natureza de aguardar 24 horas. Então, essas atividades já impõem, né, uma certa duração específica. Facilitam, né, a nossa vida dentro desse contexto. Né? E aqui aqueles fatores, né, que eu mencionei para vocês, né, que está relacionado aí, né, à nossa duração. Certo? Primeiro é essa lei dos retornos decrescentes, né, uma lei importante aí da gente avaliar. Certo? Então, a ideia dessa lei, né, é que eu posso adicionar, né, certo? Um recurso, um fato. Né? Aqui ela está sendo posta de maneira genérica. Né? Eu vou falar para vocês a prática. Né?
quer dizer o seguinte: eu posso adicionar mais recursos, né, a uma determinada atividade com a ideia, né, de reduzir unidade de tempo, certo? Só que isso tem um limite, né? Então, conforme eu vou adicionando recursos, eu vou reduzindo o trabalho, vou dividindo esse trabalho, né, reduzindo o esforço relacionado a cada recurso, certo? E vou, né, reduzindo o tempo de execução. Okay? Mas isso vai ter um limite até o ponto onde eu adicionar mais um recurso e eu terei, né, em vez de reduzir o trabalho, um aumento, né, desse tempo, certo? Porque a interação entre esses recursos para realizar o trabalho vai se tornar complexa, isso vai, né, requerer mais tempo aí para a realização daquela atividade. E um outro fator importante, né, é que quando eu adiciono mais um recurso, né, a gente já discutiu que esse aumento não é linear, ou seja, eu não reduzo o tempo pela metade, né, certo? Porque eu tenho aí, né, uma necessidade de coordenação entre os recursos, certo? Mas eu tenho um ganho razoável, né? Quando eu adiciono mais um, ou seja, né, se a gente partiu de 1 para 2 e agora estou partindo de 2 para 3, a proporção do ganho não é o mesmo quanto eu tive, né, em termos de ganho do 1 para o 2, certo? Então, do 1 para o 2 eu tenho, sei lá, um percentual de ganho, 30%, vamos dizer assim, né? Do 2 para o 3 isso vai ser reduzido, por exemplo, 20%. Do 3 para o 4 também vai ser reduzido, né? Por exemplo, 10%, e assim sucessivamente, até chegar a um ponto onde a gente não tem, né, mais nenhum aumento. Desculpa, não tem mais nenhum decréscimo, certo? Isso, né, pela natureza, né, da relação, né, que esses recursos precisam, né, da coordenação que esses recursos necessitam para executar o trabalho, certo? Então, você, né, precisa coordenar esses recursos para que eles cheguem àquele resultado, realizem aquele trabalho. Lógico que a natureza do trabalho vai influenciar, né, se requer maior coordenação, menor coordenação e etc. Né? Mas essa lei dos retornos decrescentes é um fato para qualquer tipo de trabalho, né? O que vai variar, talvez aí seja o percentual que você ganha, né, em relação à adição de recursos, certo? Que está relacionado nessa ideia dos aumentos do retorno decrescente com esse segundo aqui do número de recursos, né? Certo? Que é aquela ideia de não ser linear, né? Dobrar, né? Nem sempre reduz pela metade e em algum ponto vai aumentar aí o tempo. Considerar avanços na tecnologia, né? Então aí tem sido discutido bastante essa questão da inteligência artificial, né? Do impacto que isso tem na produtividade, tá? Então é um aspecto que precisa ser considerado aí quando você está estimando a duração, né? Isso varia, né? A gente está falando de tecnologia, então não estou falando de na década passada, né? Ou no ano passado, né? A tecnologia ela avança de forma constante. Então esse impacto pode ser, né, de um projeto para o outro, de uma semana para outra, por exemplo. Né? Então é algo que tem que sempre estar aí, né, dentro da avaliação do gerente de projeto, né, da equipe de gerenciamento para determinar as durações. Então, e aquela síndrome do estudante, né, da procrastinação, né, que eu falei para vocês, né, que aliada aí a essa lei de Parkinson, não tem nada a ver né, com a doença em si, né, torna um pouco complexo, né, se a gente realizar estimativas, né, muito longas para se resguardar, né, para diminuir o risco. Porque a ideia de você estimar, né, dar uma estimativa muito longa em termos de duração, né, pensando aí, né, em diminuir o risco, né, certo? E, enfim, e se possível, né, posteriormente ajustar isso porque o trabalho vai ser realizado, né, em um tempo menor, isso não é verdade, né? Porque a gente tem essa síndrome do estudante, né? Está relacionada à procrastinação, ou seja, se a pessoa tem uma semana para fazer o trabalho, né? E ela não precisa de uma semana, ela vai deixar para fazer em cima da hora, né? Ou a lei de Parkinson, né? Ou seja, se essa pessoa, né, tem uma semana, ela vai expandir, né, o trabalho para essa semana, fazer um pouquinho cada dia, né? Mas vai ocupar todo o tempo que ela tem, certo? Então, quanto mais precisa for a duração, mais eficiente será o uso do recurso tempo. Essa que é a grande questão, né? Que está relacionada a essa motivação da equipe, certo?
O que a gente utiliza? Plano de gerenciamento do cronograma, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a unidade de tempo, né? E quais os critérios, calendários, e, enfim, que a gente vai utilizar. A linha de base do escopo, né? Onde a gente tem a nossa EAP, né? O trabalho que precisa ser realizado, e os documentos que a gente elaborou anteriormente, né? Atributos e atividade, a lista, certo? A sequência não é necessária. Né? Eu mencionei para vocês que não preciso de sequência. E aqui os documentos do projeto, né? Quais são as alocações em termos de equipe, né? Qual é o calendário dos recursos, os requisitos desses recursos, né? A estrutura analítica, né, desses recursos, que é basicamente uma decomposição em termos de nível de habilidade, né? E riscos associados a esse recurso, indisponibilidade, né? Da participação, enfim, tudo que puder aí estar relacionado à alocação de um recurso, né? A uma atividade específica. Fatores ambientais, né? Aqui tem um fator ambiental muito interessante, né? Que pode ser externo ou interno, que é o banco de dados de estimativa, né? Certo? Você pode ter estimativa de duração de outros projetos relacionados aos recursos da organização, né? Que podem ajudar bastante, ou externos também, né? Dados de referência aí que foram elaborados por outras empresas, né? Métricas de produtividade também são importantes aqui, né? São um documento aí da organização, certo? E ativos, né? A gente pode ter aí documentos de projetos anteriores, né? Políticas relacionadas a essa estimativa também, né? Essas políticas determinam muito também o nível de precisão que você chega, né? Que você deve chegar, por exemplo, tá? Informações históricas, né? Sobre a duração de projetos anteriores. Então, tudo aqui na base de conhecimento, né? E aqui uma política relacionada, tá? E aqui as nossas ferramentas, né? Então, opinião especializada, aquela pessoa que tem, né, conhecimento, expertise, né, um expert em realizar estimativas, né, ou conhece, né, sobre a natureza do trabalho, pode auxiliar, né, nessa estimativa. E temos aí os tipos diferentes de estimativa, né? Então, o primeiro tipo é a estimativa análoga, certo? Como o próprio nome diz, né? Eu vou pegar algo que é semelhante e fazer uma analogia, certo? Então, olha, em outro projeto, outra atividade similar foi executada e aquela atividade durou 4 horas. Quanto que a minha atividade vai durar? 4 horas. Está fazendo uma analogia, né? Relacionando com outras atividades, né? De outro projeto. Por isso, estimativa análoga é a mais simples, né? Menos dispendiosa, certo? E é mais confiável. Qual é o problema? Eu preciso ter uma base histórica e eu preciso encontrar, né, atividades que permitam fazer essa analogia, certo? Então, não preciso de muitos dados disponíveis, né, para que isso seja possível. A estimativa paramétrica, né, é muito similar, né, à estimativa análoga, mas ela é baseada, né, num histórico, certo? Então, a estimativa paramétrica ela é baseada numa multiplicação, né, da quantidade de trabalho pelo número de horas. Então, eu tenho aquele dado, né, que é análogo, certo? Que foi calculado a partir de trabalhos anteriores feitos, mas agora, em vez de fazer uma analogia direta, né, eu vou utilizar essa parametrização, certo? Então, por exemplo, olha, em projetos anteriores eu vi que um recurso, né, é capaz de instalar 25 metros de cabo, né, por hora, certo? Se no meu projeto ele tem que instalar, né, 10 metros de cabo, enfim, 50 metros de cabo, por exemplo, né, para melhorar aí a minha vida, para fazer cálculo. Então, se ele consegue fazer, né, 25 metros de cabo por hora, se ele está num projeto que ele precisa instalar 50 metros, tá? Eu vou fazer uma conta simples e vou falar, olha, 50 ele consegue instalar em 2 horas. Certo? Mas eu cheguei, né, nessa duração de tantos metros por hora, certo? A partir de uma avaliação de uma base histórica de dados, né, onde eu peguei o tempo que ele demorou, né, para fazer aquilo, certo? E o que ele conseguiu produzir, dividi um por outro e cheguei na produtividade dele. Então, é possível fazer isso em alguns casos, né? Claro, linhas de código, né? Por exemplo, aqui nesse caso, né? Instalação de cabos, né? Coisas assim mais que tenham métricas mais específicas, né? Mas para outros tipos de trabalho, não, né? Trabalhos que envolvam
né, elementos aí mais abstratos, né, a construção de um documento, né, isso já torna um pouco mais difícil esse tipo de utilização, né, dessa abordagem paramétrica. Mas é bem interessante quando possível, né, porque traz um nível de precisão bem alto, né, porque você não está se baseando, né, a análoga você se baseia num dado só, na paramétrica você está se baseando num conjunto de dados, né, certo? Então você reduz aí o nível de imprecisão, né? Temos a estimativa de 3 pontos, né? Essa estimativa de 3 pontos ela é bastante utilizada, né, para várias outras áreas e dentro do próprio PMBOK, né? E ela é baseada num exercício simples, né? Da gente pensar em termos aí né, estimativas que a gente pode realizar a partir de uma atividade, naquelas que são pessimistas, né, otimistas e um cenário mais provável, certo? Então, lógico, pessimista a gente vai analisar no pior cenário para a atividade. Então, logicamente, isso vai ter uma duração maior, certo? Na otimista, a gente vai considerar o melhor cenário possível, ou seja, a gente vai ter uma duração menor. E na mais provável é aquela onde a gente vai utilizar, né, uma estimativa mais baseada na realidade, né, no cotidiano, na produtividade dos recursos, né, expectativa mais realista, certo? Então essa aí a gente vai considerar mais provável, né? E aí a gente vai dar pesos, né, para essas 3 estimativas distintas para chegar no resultado que a gente quer, né? Pode ser uma distribuição triangular, né, certo? Onde eu tenho aí o mesmo peso para as 3. Pode ser uma distribuição, por exemplo, beta, onde eu tenho um peso maior, né, para a distribuição aí mais provável. Então, como é a mais provável, né, eu aumento o nível de precisão dando um peso maior para ela. E esse peso aqui, né, que a gente dá para essa mais provável, vai variando, né? Em algumas abordagens a gente tem peso 2, outras 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, é amplamente utilizado nesse tipo de estimativa quando a gente não tem dado histórico. Né? Veja que aqui a gente não está falando de dado histórico, né? A gente está falando de cenário. Certo? Eu uso cenários distintos e com base nesses cenários, né, eu uso uma fórmula simples, né, que pode considerar um peso maior para um cenário ou outro. Normalmente um peso maior para o cenário mais provável, né, pela sua probabilidade de ocorrer. Né? Isso aumenta aí o nosso nível de precisão. Né? Então é um exercício do gerente da equipe de gerenciamento pensar nesses cenários distintos, né? E já é bem interessante, né? Então várias pesquisas apontam que esse tipo de estimativa, né, ela se torna mais precisa do que pensar só na mais provável, né? Justamente por esse exercício de otimista e pessimista. Hein? E essa estimativa bottom-up, né, na verdade, ela não é para as atividades, né? Ela é para aquilo que acontece acima das atividades. Né? Então, se a gente pensar na EAP, né, a EAP ela é aquela nossa decomposição hierárquica, né, onde a gente parte dos níveis superiores para os níveis inferiores, né? E as atividades elas são aqui o nosso último nível, né, dessa árvore que representa a decomposição do pacote de trabalho. Né? Então, se eu quero saber quanto tempo eu demoro para fazer uma entrega da minha EAP, basta eu somar, né, as atividades e as entregas que estão abaixo daquela entrega, né, da minha EAP, certo? E, então, essa é a estimativa bottom-up, né, olhando do ponto de vista da EAP, e olhando do ponto de vista da atividade, né, a gente pode utilizar, né, o mesmo princípio, só que aí a gente não vai olhar para cima, né, não vai agregar, a gente vai decompor. Né, certo? Então, a ideia aí, se a gente está tendo dificuldade para estimar a duração de uma atividade, é decompor ainda mais, né, o trabalho que precisa ser realizado ali para tentar aumentar aí esse nível de precisão. Certo? E apesar, né, da gente não considerar, né, essas dependências, os relacionamentos que a gente falou aqui, né, eventualmente isso vai ter um impacto. Né? A gente vai falar isso lá na nossa no desenvolver cronograma, né, que é onde a gente junta todas essas informações. Então, a gente está falando aqui de atividades, sequência de atividades, duração. Em determinado momento, a gente vai juntar isso tudo, né, que é a elaboração do cronograma. Tá?
E análise de alternativa, né? Então, análise de alternativa, como o próprio nome diz aí dentro desse contexto de análise de dados, é pensar em possibilidades distintas, né? Então, por exemplo, níveis de capacidade de recursos distintos, né? Que técnicas de compressão podem ser aplicadas, né? Certo? Paralelismo, né? Adicionar mais recursos às atividades, né? Quais ferramentas, né, vão ser utilizadas ou podem ser utilizadas para essas atividades e qual é o impacto que isso pode trazer, né, em relação à duração, né? Então, muitas vezes você pode ter um tempo inicial, né, dentro de um projeto, né, considerar um tempo inicial de aprendizado de uma ferramenta para que posteriormente nessa ferramenta sendo utilizada reduza a duração das outras atividades. Tá? Então, isso tudo precisa ser considerado, né? Além disso, né, externalizar o trabalho, né, do trabalho, do projeto. Né? Então, olha, realizar esse trabalho, essa atividade aqui, né, ela compensa em relação a alugar alguma coisa, a comprar em relação aos recursos, né, terceirizar essa atividade, certo? Então, isso sempre é uma possibilidade. Né? Então, a ideia aqui é avaliar as possibilidades, né, identificar quais são essas alternativas e tomar decisão, né, em relação a elas, do que é o melhor, considerando aí as necessidades do projeto. Tá? Outras ferramentas aí dentro desse contexto de análise de dados, né, é análise de reserva. Né? Então, reserva, que a gente chama de reserva, né, na verdade é uma reserva de contingência. Então, é um espaço de tempo, né, que a gente aloca prevendo eventuais incertezas aí na nossa estimativa de duração, certo? Então, eu tenho aquela quantidade de reserva ali que ela pode ser consumida, né, caso a gente tenha aí um atraso, né, nas nossas atividades, certo? Então, existem diversas formas, né, da gente implementar isso. Por exemplo, eu posso ter uma reserva de contingência fixa. Então, para cada tarefa, eu adiciono 2 horas, né, ou atividade, eu adiciono 2 horas para contemplar eventuais incertezas. Então, essa é uma possibilidade. Não é o mais comum, né, porque um número fixo não representa exatamente, né, a duração de cada atividade. O mais comum é que você tenha essa porcentagem da duração. Certo? Então, olha, para cada atividade eu adiciono 20% ou 15%, né? Entre 15% e 20% é o mais comum, né, de duração para contemplar eventuais incertezas, né, relacionadas aí à precisão dessas estimativas. Tá? Então, por que isso é comum? Né? Porque você tem um nível de precisão, né, normalmente aí, de mediano para baixo nessas durações, e se você não considerar, né, essa reserva de contingência, todos esses atrasos eles vão se acumulando ao longo do seu cronograma até o ponto onde você não consegue mais organizar esse cronograma, né, de forma realista para que o projeto ele, né, termine no prazo estabelecido. E lógico, né, essa porcentagem de duração ela já tem que estar prevista, né, lá na duração que foi estabelecida no termo de abertura, né, do seu projeto. Então, no termo de abertura, você já faz uma estimativa, né, em alto nível aí da duração do projeto e já adiciona uma reserva de contingência. Então, na verdade, aqui você só está, né, decompondo essa reserva, né, ao longo do seu cronograma para que você tenha essa flexibilidade e torne o gerenciamento, né, mais fácil de ser realizado. E aí, à medida que o projeto vai progredindo nessas reservas, ou elas vão ser consumidas ou elas vão sendo eliminadas. Né? Então, consumidas, quando você tem um atraso, você consome a reserva, e se você não houver um atraso, você elimina ela. Certo? Então, de qualquer forma, você está usando aí essa reserva. Essas reservas, né, elas precisam ser claramente identificadas, né? Certo? Não é uma atividade que você vai nomear como uma atividade e vai dizer que ela né, é falsa, certo? Você tem que dizer que é uma reserva de contingência. Né? A maioria das ferramentas representa de forma similar a uma atividade, só tem uma notação gráfica para dizer que, olha, né, é uma contingência. Né? Na verdade, é como se fosse uma atividade, mas que não representa, né, nada
nenhum trabalho a ser realizado. Ou as ferramentas também permitem que você faça essa adição, né, desse percentual do número fixo de forma automática, né? Então você configura lá, olha, soma tanto nessa porcentagem de duração, soma tanto nesse número fixo e classifica isso como uma contingência, certo? E temos aí, nesse contexto, né, de incertezas, as reservas gerenciais, né? Então, aqui nesse caso, a gente está falando, né, as de contingência, elas são associadas às atividades, e as gerenciais, ela tem um escopo mais amplo, né? Elas são relacionadas ao projeto como um todo, né? Então, elas protegem aí, né, determinados aspectos. Por exemplo, em caso de um ciclo de vida de projeto adaptativo, né, elas protegem o ciclo, né, o início mais para o fim, né, o final de um projeto. Então, essas reservas estão associadas a esses momentos mais significativos do projeto e não a atividades, né, como a reserva de contingência que a gente viu anteriormente. E aqui a tomada de decisão, né? Então, sempre que você tem várias linhas de ação, né, principalmente em relação às estimativas, né, enfim, que caminho seguir, quais são as alternativas que a gente tem. Então, a tomada de decisão é uma ferramenta, né, que pode proporcionar, né, uma forma de escolher essas alternativas mais sofisticadas, né? Então, pode ser uma decisão do gerente de projeto, pode ser uma reunião, né, que é realizada em todos os participantes, pode ser votação e assim sucessivamente, né? Tem aquele esquema das cartas no baralho, né? Tem várias ferramentas aí que possibilitam aí a tomada de decisão. Temos as reuniões, né? Então, a reunião é uma maneira de compartilhar, né, a responsabilidade por realizar essas estimativas, né? Então, por exemplo, essa ideia das reuniões, o PMBOK ele trouxe lá da abordagens ágeis, né, onde você tem, né, aquelas reuniões de planejamento, né? Por exemplo, no Scrum você tem planejamento de sprint, né, onde as pessoas se juntam, né, e estimam essa duração de forma colaborativa, certo? Então, a reunião é uma possibilidade, né, de trazer, né, de compartilhar essa responsabilidade com os demais participantes. Cuidado sempre, né, porque a gente faz muita essa referência, né, para abordagens ágeis, né, mas a diferença crucial é que a gente está falando, né, do PMBOK, onde eu tenho o papel do gerente de projeto, né? Então, por mais que eu faça uma reunião onde as pessoas podem ser consultadas, onde eu tenho uma lista de backlog, né, e as pessoas colaborem para determinar a duração de uma atividade, a decisão final e a responsabilidade é do gerente de projeto, certo? Então, eu sempre tenho um gerente de projeto dentro do contexto do PMBOK. No final, lógico, né, eu vou ter aí as minhas estimativas de duração, né, com as, né, reservas aí de contingência, certo? Então, pode ser lá, ó, né, mais ou menos 2 dias, 15%, né, a mais, ou uma probabilidade relacionada, né, àquela duração, né, em termos de confiabilidade, né? Isso tudo é possível aí para a gente representar, né, esse grau de imprecisão nas nossas estimativas. Tá? E lógico, né, a base das estimativas é como que eu cheguei naquelas estimativas, né? Então, qual foi a técnica, qual foi a ferramenta, o que eu considerei, né? Qual é a minha confiança em relação àquela estimativa, que riscos que influenciaram, né? Por exemplo, eu aumentar, né, uma reserva de contingência, quais são as restrições, que premissa que eu adotei, a disponibilidade dos recursos, por exemplo, né? Então, tudo isso aqui, né, precisa ser detalhado aí nessa base de estimativa, porque depois, quando nós formos revisitar, né, isso é feito constantemente ao longo do projeto, né, justamente porque a gente vai tendo mais informações, né, eu preciso revisitar essas estimativas e entender, compreender de onde surgiram inicialmente, né, aquelas estimativas, certo? Então, isso aqui é de extrema importância, né, manter essa base das estimativas aí para a duração. E aqui as nossas, né, atualizações aí de documentos de projeto, né, atributos, registro de premissas, restrições aprendidas, tudo isso pode ser atualizado, né, certo? Nos documentos que já foram elaborados anteriormente. Então, uma vez que a gente tem aí, né,
as nossas atividades, né, definidas, essas atividades sequenciadas e com as suas durações estimadas, né, a gente pode considerar todas essas informações de forma conjunta, né, e desenvolver o cronograma. Então, na verdade, um cronograma ele é a consideração de várias informações relacionadas ao trabalho que precisa ser realizado. Então, quando a gente fala de um cronograma, não é só a atividade, né, o trabalho. Né? É também identificar quais aquelas que precisam ser feitas primeiro e quais aquelas que vêm depois, né, ou seja, a sequência. E também dizer, né, quando aquela atividade precisa ser realizada, ou seja, né, quando o recurso vai estar disponível, quando em relação às anteriores ela pode ser realizada, né, porque todas as dependências já foram cumpridas, certo? Determinar, né, qual é o tempo que ela precisa, né, para ser realizada. Então, isso, por exemplo, o tempo de uma atividade não está diretamente relacionado, né, a o horário em que ela começa e o horário que ela termina, né? Porque no meio do caminho a gente pode ter, né, intervalos, por exemplo, né? Certo? Então, desenvolver um cronograma também é considerar esse calendário, onde a gente tem esses intervalos, onde a gente tem a escala de trabalho de cada recurso, onde a gente tem finais de semana e feriados, né? Dias onde não são realizados nenhum tipo de trabalho. Certo? Então, a ideia do cronograma é essa, né? Analisar todas as informações, sequência, duração, requisitos, restrições e utilizar aí as nossas ferramentas para montar um modelo de cronograma. E esse é o principal artefato para a gente controlar, né, o tempo do nosso projeto. Tá? Então, nesse cronograma, a gente vai ter as datas. Né? Aí sim, a gente pode falar de data. Né? Então, que dia e que horário uma atividade vai começar, que dia, que horário uma atividade vai terminar, certo? Isso vai estar relacionado ao uso dos recursos, a dependência entre outras atividades e assim sucessivamente, certo? Então, para desenvolver o cronograma, né, a gente precisa de todas essas informações que a gente viu, né? Isso aqui, basicamente, né, esses documentos todos são essas informações, mais, né, aquele plano inicial que a gente falou, certo? Eventuais acordos, os fatores ambientais e o ativo. Né? E aí a gente vai ver que aqui a gente, né, utiliza como ferramenta, né, a análise de rede baseada, né, aí nesse método do caminho crítico. Certo? Então a gente vai, né, identificar primeiro, né, um conjunto de atividades, uma sequência dessas atividades, que é crítica, né, como o próprio nome diz, certo? Para que a gente possa, né, organizar o nosso cronograma em relação a essas atividades. E aí a gente vai ver técnicas, né, e abordagens para conduzir, né, os trabalhos aí relacionados a esse cronograma, né, antecipar, esperar, comprimir, né, falar sobre as nossas ferramentas que são importantes aí, o que muda, né, o gerenciamento de cronogramas se a gente está falando de planejamento ágil, certo? E aí sim, né, como saída desse processo de desenvolver o cronograma, a gente vai ter uma linha de base, e a partir do estabelecimento dessa linha de base, aí sim, qualquer mudança na minha lista de atividade, né, na minha duração, certo? Na minha sequência, aí elas precisam passar por uma solicitação de mudança. Né? Então, a partir desse momento aqui, nós temos as solicitações de mudança aí, né, presentes nas nossas saídas. Certo? Então, esse desenvolvimento de cronograma, né, como todos esses processos que a gente está discutindo aqui, não é feito, né, de uma forma única e, né, sequencial, não faço tudo de uma, né, identifico todas as atividades, sequencio todas, né, isso é feito de forma né, incremental, certo? Ainda que a gente esteja num processo preditivo, né, você vai fazendo aos poucos, mas faz isso no início do projeto. Então, a diferença aqui é que no adaptativo, no preditivo, né, isso é feito aos poucos, mas no adaptativo ao longo do projeto. No preditivo, isso é feito aos poucos, mas, né, no início do projeto, naquele planejamento inicial. Certo? No caso do cronograma, né, a forma mais adequada aí é fazer, né, de forma interativa. Né? Então, para que a gente tenha um cronograma aceitável, né, a gente precisa fazer isso de forma interativa, evoluindo esse cronograma. Ah, mas se eu estou falando de um processo, né, de ciclo de vida preditivo, como é que isso é feito? É feito de forma interativa. A gente elabora o cronograma no início e ajusta ele
ao longo do projeto, certo? Mas, de qualquer forma, para que a gente tenha um cronograma realista, a gente precisa adotar esse processo iterativo. Então, isso vai requerer aí análise e revisão dessas estimativas ao longo do projeto, certo? Então, pessoal, eu vou parar essa apresentação por aqui, né? Vou disponibilizar esse vídeo para vocês, porque, né, vai facilitar bastante agora, né, para falar sobre o método caminho crítico e tudo, né? Vai facilitar muito ter aí um quadro, né, onde a gente possa desenhar e discutir as características aí desse processo, né, que é muito importante, né, desenvolver o cronograma aí, basicamente, né, o principal objetivo, né, em relação à nossa gestão do tempo do projeto. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Querem deixar alguma pergunta? Alguma coisa? Então, ótimo, pessoal. O material já está lá no Cigar, né, disponível para vocês. E aí a gente conversa, né, durante as nossas apresentações. Achei um ótimo recurso, né, a gente fazer essa apresentação remota gravada. Então, de repente, a gente pode combinar aí outros encontros, né, onde eu grave, né, e deixe disponível para aqueles que quiserem participar, né, e trazer perguntas aí durante a apresentação. Então, vou pausar a gravação, pessoal, e agradeço aí a participação de todos vocês, né? Boa tarde e a gente se vê, então, na próxima aula. Até mais, um abraço a todos.